Fala pessoal, beleza? Vamos falar agora sobre padrão estatístico e probabilidades matemáticas que envolvem a partir do momento que você faz a sua operação. Existe um consenso no mercado financeiro que a gente diz que sempre quando você entra numa operação, você tem a chance de acertar 50%, assim como a sua chance também de perder é 50%. Ou seja, a gente tem um consenso de que a partir do momento que você compra, o preço pode tanto subir como cair, ou seja, o que chegar primeiro é o que paga ou deduz aí do seu capital financeiro, né? Bom, se a gente opera no mercado financeiro, a gente obviamente só quer ganhar, a gente não quer, né, de forma alguma se expor em risco para ficar perdendo dinheiro. E essa é uma coisa que me incomodava muito quando eu ouvia esse tipo de argumentação, porque eu falei, cara, tem que ter alguma forma da gente operar o mercado de um jeito que seja pelo menos 75% para acertar do que apenas um empate, porque senão fica subjetivo. Então eu poderia tanto comprar como vender e ser meio que um cara ou coroa, né? Então se a gente opera no mercado com a probabilidade de acerto, de operar a favor dos movimentos que são mais possíveis de acontecer, a gente potencializa os nossos resultados e minimiza situações de risco. Então esse consenso aqui de mercado é algo que eu, ao passar dos anos, analisando tanto a questão do próprio mercado, como também com experiência com pessoas que ganhavam e perdiam dinheiro, eu fui entendendo que havia também um formato, um padrão mais assertivo para também trazer uma forma fácil de vocês entenderem como que vocês conseguem, de certa forma, descobrir qual que é a possibilidade maior de assertividade. Como que, ao invés de você entrar numa operação e ter essa subjetividade de tanto dar certo como errado em níveis de divisão 50-50, como potencializar isso para que isso se torne um 75% de assertividade contra 25% de perda? A forma de entender isso vai estar na decisão que você vai ter sobre o momento em que você vai escolher operar o mercado. Isso a gente pode pensar que a partir de hoje, para você que é iniciante, eu vou te passar uma recomendação de quando você vai resolver operar. Ou seja, quando você abre o mercado, aliás, quando você abre a ASG e a ASG passa a mostrar os dados do mercado, é muito importante que você entenda o fator tempo. Tempo, na nossa forma de ver preço, ele é muito relativo, porque muitas vezes a gente acaba que se envolve com a tela e eu falo que inclusive a tela tem praticamente um poder de hipnose, né? E esse é um ponto em que a ESG ela traz para você uma informação muito preciosa, que é tirar de você a ansiedade. O maior problema que você vai encontrar no mercado vai ser a sua ansiedade, não vai ser a sinalização da ESG, vai ser você mesmo, que é quando você se pega querendo fazer alguma coisa e quando você não tem dados, você não tem informação, você se pega mais ansioso. Então, se eu falar para você que, por exemplo, se você pegar um carro agora, falar, cara, começa a acelerar esse carro, em algum lugar vai ter um semáforo que vai ter um radar, por exemplo. Se você não sabe aonde está esse radar, você vai ficar ansioso, porque você fala, cara, eu estou em alta velocidade e, cara, eu não sei aonde está, né, o radar. Fica igual quando tem a polícia rodoviária que fica um guardinha com aquele radar móvel em algum lugar escondido e isso te pega de surpresa, aí faz você dar aquela freada brusca, correndo o risco de um acidente, enfim, tentando disfarçar o que você estava fazendo. Mas quando a gente tem um aviso de um alerta que, olha, daqui X metros existe um radar, então o que você faz? Você naturalmente você já se adapta a isso, você se calibra, você reduz a velocidade. No mercado financeiro, essa informação ela é desconhecida, porque o mercado, a primeira coisa, quando você abre ele, você tem, se você for por plataformas tradicionais, você tem um histórico de um gráfico,
de um dia anterior, de uma semana, de um mês, e isso já te dá o quê? Projeção visual. E isso já te dá um lance que eu falo que é o poder de imaginação. Então você já começa a imaginar cenários, você vai traçar linha de tendência de alta, de baixo e enfim. E isso te traz pistas visuais que muitas vezes já geram uma ansiedade antecipada do que realmente vai acontecer no dia. E muitas vezes é onde prejudica a sua leitura. Provavelmente, se você é trader, você já operou tipo uma abertura achando que ia acontecer uma coisa e de repente aconteceu outra. Por quê? Muitas vezes porque às vezes esse estudo, que até parece benéfico, muitas vezes ele te induz a uma leitura que não de fato vai ser confirmada no dia. Então o que eu fiz aqui, eu vou te passar um conceito muito legal que vai, cara, reduzir assim drasticamente a sua ansiedade e vai aumentar as suas chances de resultados para acima de 75%. Para isso você vai precisar respeitar uma regra muito simples. A primeira coisa que você precisa entender sobre o mercado é o seguinte: quando a gente tem a abertura do dia, os primeiros minutos do mercado ele sempre vai abrir empatado. O que é abrir empatado? Bom, pensa que aqui a gente tem, né, um gráfico que ele vai trabalhar o preço para cima e para baixo, né, na região. Bom, ficou meio poluído aqui, deixa eu fazer diferente. Apagar aqui. O que você vai pensar? Se o mercado ele trabalha de forma flutuante, nos primeiros 5, 10 minutos, ele vai te dar uma amostragem do que ele está trazendo para a gente como informação. Se eu tenho um mercado lateral, ele vai trabalhar dessa forma assim. Esse vai ser o padrão do mercado. Quando o mercado fica lateral, a ASG ela vai te dar uma informação que o mercado está 50% do movimento foi de compra e 50% do movimento foi de venda. Isso significa que não existe nenhum lado nesse mercado. Você vai muitas vezes perceber que o cenário micro fica positivo, fica negativo, vai ter muito ruído. Esses são os dias que, para quem não tem experiência, que não sabe operar o mercado, a pessoa se atrapalha. Então, a primeira regra para você que vai chegar na ASG, se você quer atuar de forma mais didática, você fala, cara, eu gostaria de só atuar assim quando tem maior chance de dar certo. Então, presta atenção no que eu vou falar agora. A primeira regra que você vai adotar é o seguinte: você só vai operar favorável a porcentagem acima de um determinado valor. Esse valor tem que ser um valor que passa a demonstrar para a gente qual é o lado direcional, ou seja, qual a maior chance de eu acertar um trade a favor de um movimento que venha a dar certo depois da minha entrada. A resposta vai estar nisso daqui. Ao invés de você operar um mercado que esteja 50% de empate, você vai buscar os movimentos em que nós teremos uma amostragem diferente, a partir de 70% direcional. Como é possível, Sérgio, identificar isso? Aguardando. E aí vem um ponto-chave. A resposta vai estar no tempo. Como assim o tempo? Se você entra na tela às 9 horas, você só vai conseguir ter uma amostragem de um mercado muito direcional se no primeiro momento do mercado, de fato, existir uma força do próprio mercado favorável a trazer essa amostragem para a gente. Por exemplo, se o mercado abre com um direcional de alta, pensem nisso daqui. Abriu o mercado e ele faz essa movimentação. A ASG vai te dar a seguinte informação: temos aqui 70% de um movimento comprador com apenas 30% de um movimento vendedor. Opa! O que significa?
que a partir disso eu só vou operar a favor do movimento que está vencendo, que está mais provável de ter continuação. Agora, o ponto-chave é, isso não significa que a partir do momento que ele bate os 70%, que eu saio comprando em qualquer região. E aí, a resposta para você fazer a entrada vai estar lá naqueles preços do Smart Money, que eu expliquei nas aulas anteriores. Então, teremos, por exemplo, 4 níveis de preço, né? Terá o nível 1, o 2, o 3 e o 4. E aí você vai ter lá quais são os valores, as linhas. Beleza. Se eu já entendi o lado direcional do mercado, eu vou operar a favor disso. Independente do movimento de venda que aconteça, ou seja, se o mercado começar a partir de um determinado ponto ter uma correção, por exemplo, de queda, eu não quero entrar nesse movimento da queda. Eu quero entrar o quê? A favor desse cenário que eu já tenho uma amostragem diária. Se eu sei que 70% do esforço do dia foi de compra, o que eu quero? Eu quero que ele caia justamente para eu fazer a compra aonde as regiões do Smart Money mostram para mim os preços. Então vamos considerar que nós temos as linhas e de repente eu tenho uma linha que vai estar aqui, por exemplo. O que eu quero como trader para executar uma operação mais favorável com uma assertividade de 70%? Eu quero que o preço caia até a linha. Quando ele chega na linha, então vamos imaginar aqui que essa linha fosse no 700, por exemplo. Então tá lá, o preço que eu quero fazer a compra é no 700. Por quê? Porque eu já sei que o mercado é de alta e o mercado ele se move em ondas. Então ele vai fazer movimentos de alta e ele faz a barrigada, né? Ele sempre sobe, barriga, sobe, barriga. O que eu quero? Eu quero comprar quando ele estiver barato. Eu não quero comprar ele caro, porque eu não quero correr o risco de fazer uma compra aqui e o preço despencar na minha cara. E aonde é o ponto da compra? O ponto da compra vai estar nas linhas. E o gatilho da entrada vai estar na confluência da micro do movimento, que depois eu vou te mostrar numa aula com a tela da ESG. Agora vem a parte mais teórica, tá? Quando a micro confirmar que o fluxo do mercado voltou a ficar comprador, é aqui que você vai comprar, naquela região onde a ESG mostra o quê? A ondulação. Ou seja, não é necessariamente no preço da linha, mas é nessa região, tá? Onde o preço pode fazer um micro movimento lateral. Ou seja, o que vai determinar a sua escolha, se você vai comprar ou vender, vai ser qual é o lado direcional do mercado. Sérgio, por que eu tenho que então aguardar? Eu não poderia operar antes de ter essa amostragem? Bom, aí vem uma questão importante que eu falo para vocês assim, que estão chegando no mercado, ou que estão até mesmo se adaptando ao uso da ESG, existe um tempo de adaptação da ESG. A ESG vem com uma proposta diferente. Até então o mercado financeiro, ele sempre foi ensinado através de gráfico ou até através de ferramentas de fluxo, mas envolvia, digamos que uma percepção diferente. Quando eu desenvolvi o projeto da ESG, eu pensei num projeto mais matemático, mais voltado para o institucional, que é como realmente eles operam em níveis de região, distribuição de preço. E para que vocês pudessem operar, digamos que com essa mesma inteligência de distribuição e entendendo regiões, era importante que eu pudesse trazer para vocês maiores probabilidades de interpretação mais fáceis sobre esses pontos. Quando você resolve operar a favor de uma estatística, de uma probabilidade, naturalmente você vai potencializar mais a sua operação. Quando você reduz a probabilidade, você aumenta o seu risco. Então, quando você chega na ESG, se você respeita essa regra, cara, você já passa a naturalmente ter uma gestão de controle de risco melhor, você passa a ter naturalmente uma melhor condução da sua operação, ou seja, você não vai ficar caçando mais operação o tempo todo. Você vai pôr essa regra, fala, cara, então
quer dizer que enquanto está 50%, 60%, o mercado pode não ter direcional. E é onde a maioria das pessoas que não tem essa informação muitas vezes se atrapalham. Agora, é claro que você vai entrar no nosso ambiente operacional e vai ter muitas pessoas que vão mostrar resultados antes dessa porcentagem. E aí isso pode talvez te dar um ponto de dúvida. Porque aí você vai falar, poxa, mas o Sérgio falou que tem que aguardar ter pelo menos 70%. Isso potencializa mais o trade. Só que é importante que vocês entendam que vocês que estão assistindo essa aula, vocês vão também conhecendo mais a ESG com o passar dos dias, das semanas, dos meses. E naturalmente é como se fosse um avanço de um piloto de Fórmula 1. O meu primeiro momento aqui com você, não adianta eu tentar chegar em você agora e te passar todas as possibilidades da ESG. Seria complexo, porque você iria para um patamar muito avançado e você não vai ter tempo suficiente de tela para você desenvolver algo que é precioso, que é a percepção. E isso é individual. Você só passa a ter essa percepção depois que você já domina tão bem a ferramenta que naturalmente aí você vai ter detalhes que você muitas vezes vai falar, cara, percebi que quando abre o mercado e a micro acelera em X valor com a macro, dá para fazer uma compra. Beleza. Mas eu não posso nivelar esse conhecimento como um todo, porque eu atropelaria as etapas. Então, a minha função hoje com essa aula é trazer um nível de consciência para você que está chegando agora, que esse é um projeto sério e eu estou te dando um carro que pode acelerar de 0 a 800 km, mas isso não necessariamente quer dizer que a gente já tem que ir para o máximo dessa aceleração. Por quê? Cara, você precisa primeiro controlar o carro. Se você sair acelerando de uma vez, você vai derrapar na pista. E eu acredito que você não quer se derrapar aí no mercado financeiro. Então, ter essa regra como ponto fundamental para você começar com a ESG do jeito certo é importante. Então, assim, sua primeira semana, seu primeiro mês, passa a dar mais atenção para operar a favor do movimento que possui a maior probabilidade do dia. Por quê? Isso vai minimizar momentos em que o mercado tem ruído. Nós temos diariamente votação na sala onde eu faço uma pesquisa entre quem saiu positivo, quem saiu negativo e quem está empatado ali ou aprendendo, né? E esse é um ponto importante, porque algumas pessoas às vezes me perguntam assim, qual que é a assertividade da ferramenta? Eu falo, cara, a assertividade da ferramenta eu poderia dizer que é 100%, porque se existe um operacional que é respeitado, é óbvio que a sua assertividade aumenta. Mas de nada vai adiantar se você entrar na tela, tipo segunda-feira, aí o mercado está lá 50% tanto para compra quanto para venda e você tentar ficar operando sem ter convicção da sua leitura. Aí o que pode acontecer? Você pode tanto ganhar como perder, mas isso vai ser muito mais na subjetividade, muitas vezes por uma intuição, não é tão técnico, tá? Agora, com o passar do tempo, depois que você passar a dominar todas as formas de leitura da ferramenta, aí sim você vai chegar num ponto em que muitas vezes na abertura ou nos primeiros minutos você vai ter uma convicção, porque esse é um ponto muito importante. Operar com convicção é muito mais importante do que simplesmente acertar se o trade foi gain ou loss. Muita gente no mercado financeiro se perde, inclusive, com isso. Por quê? Porque não entende o que está fazendo. Então só fica em busca de sinal. Ah, é para comprar ou é para vender? E, cara, se vocês querem se profissionalizar, se o objetivo de vocês é escalar resultado financeiro, vocês precisam dominar a leitura. Então, a primeira regra, um mercado com 50%, a gente vai considerar ele sempre o quê? Lateral, tá? Inicialmente vai ser essa leitura. O mercado, quando começa a deslocar uns 60%, 40%, ele ainda pode ser lateral. Porque muitas vezes o que ele vai fazer? Ele parece que é um movimento de alta, mas como ele não atinge uma amplitude, uma magnitude,
muitas vezes ele vai ficar trabalhando de forma ondulada dentro de um range. Ou seja, ele em algum momento tentou deslocar, mas voltou para as regiões, e isso não traz o quê? Leitura direcional. Sérgio, e quando ele só ficar assim, eu não vou operar, você vai operar. Só que aí para isso eu vou te ensinar depois qual vai ser a forma de você entender esse tipo de mercado, porque aí a gente vai ter uma amostragem maior, baseada em tempo, e vai ter um cenário claro. E a ASG, lá nas regiões do Smart Money, o que ela vai trazer para a gente? Normalmente ela vai dar as linhas nas extremidades. Então, a diferença é que nas extremidades a gente vai poder tanto atuar vendido em regiões de máxima, como atuar comprando em regiões de fundo. Mas em dias de lateralidade, o fator principal é evitar operar meio de região. Essa região do meio é a pior região para operar, porque se você tenta comprar ou vender aqui dentro, aí sim você está literalmente jogando, cara, 50% pode dar certo, como pode dar errado. E o que a gente não quer? A gente não quer que você opere dessa forma, porque isso não é profissionalismo, tá? Então, quando você for daqui para frente usar a ASG, para você que é iniciante, você agora vai ter aí 50% do mercado, a maior probabilidade lateral, e acima de 65%, tá? Digamos que é pré-direcional, tá? Então aqui, ó, 50%, 65% tá pré-direcional, e acima de 70% direcional. Aí não preciso nem falar, né? Acima de 80%, 85%, cara, não tem nem o que pensar, você jamais vai ficar buscando operações contrárias, exceto caso, com o passar de uso da ferramenta, você entenda uma forma de operar de um jeito mais agressivo, tá? Mas mentalizem isso, pessoal, essa seriedade sobre a etapa do seu processo no mercado. Isso é muito importante. E já comecem com essa convicção de que, fala, cara, se você busca por organização operacional, comece já respeitando essa regra. Se você não respeita essa regra, como que você vai querer se tornar consistente nesse mercado? Ou seja, eu sou, digamos que o engenheiro do carro. Eu desenvolvi um carro, eu estou te dando ele aqui, eu vou falar, cara, esse carro, para você que está começando, é muito importante que você só acelere a velocidade dele quando ele chegar num nível de estabilidade de 70%, por exemplo, de, não sei, os pneus, né, aquecerem na pista. Ou seja, se você tentar acelerar com o pneu frio, o carro possivelmente vai derrapar. Então, se você não respeita isso, cara, você está indo contra o que a recomendação de quem projetou está te falando. E eu falo isso com convicção, por quê? Porque são 3 anos de desenvolvimento, de treinamento, inclusive de inteligência artificial cognitiva com dados estatísticos, e eu falo isso com convicção. A pessoa que opera sempre favorável acima de 70%, de preferência ainda, acima de 75%, ela tende a ser mais assertiva. E aí, qual que vai ser o operacional dos 70% para matar a charada? Se você já tem lá, vamos colocar aqui, 75% do mercado foi vendedor contra apenas 25% de um movimento de compra, você vai ter um gráfico caindo, certo? Beleza. E aí, Sérgio, mas o que eu vou fazer? Aí vai ficar muito simples, meu amigo. Se você já sabe que 75% do mercado é de queda, você vai vender. Só que você não vende aqui nesse fundo. Onde você vai vender?
a gente não fala que tem que esperar o pullback ou esperar o mercado respirar. Por quê? Porque o mercado se move em ondas. Então, se você tem uma pernada de baixa, qual que é a lógica? Numa pernada de baixa, o preço faz o quê? Topo, aí ele vem aqui, ó, topo, fundo. Aí ele vem aqui, topo, fundo. Topo, fundo. Aonde você vende? Você sempre vai vender em busca dos topos, certo? Que são o quê? Os movimentos das correções. Mas, detalhe importante, a gente não vai ver isso através de figurinha e desenho de gráfico, não. Porque uma coisa importante que eu tenho ensinado para as pessoas, o mercado é matemático. Muitas vezes a projeção gráfica que você está vendo é baseada em tempo e não necessariamente vai refletir no que realmente vai acontecer. Para resolver isso, o que a ESG faz? Ela não fica se baseando na frequência da amplitude apenas. Ela vai se basear o quê? Em dados matemáticos. É por isso que a região do Smart Money são as regiões importantes, porque olhando isso daqui, fica a coisa mais linda, né? Super fácil. É só fazer venda quando o preço respira. Mas quando que é o respiro? Até onde esse respiro vai? Quem disse que toda vez o respiro vai ser bonito dessa forma? E se o respiro for assim, por exemplo, se a pessoa for pensar que seria aqui, ela seria estopada. Então, para resolver isso, vem a matemática, a leitura de dados, que a ferramenta consegue trazer para a gente. Por quê? Porque ela não vai se basear em desenho, ela vai se basear em dados algorítmicos. Se os dados algorítmicos captam os níveis de preço, ele vai trazer a informação lá aonde? No Smart Money. É aqui que é onde vai estar o segredo para você ter uma assertividade melhor. Ele vai te dar o preço. Vamos falar lá que ele dá lá os 155.200, por exemplo. Isso aqui é o preço aonde você vai vender. Poxa, Sérgio, mas o preço está lá embaixo. Beleza, não tem nenhum problema. Aonde vai estar a linha? Lá no gráfico. Então vamos falar que o 155.200 vai estar aqui. Você não vai tentar acertar o momento em que o preço vai subir. Por quê? O maior erro de quem está no mercado é ficar tentando operar contra a tendência. Você vai aguardar o quê? Cara, na hora que o preço voltar nessa linha, é a hora que eu vou fazer o quê? O trade favorável ao cenário. Se o cenário é de venda, eu vou vender. Eu não caço compra nesse dia. E aí, em algum momento, o preço vem aqui, testa a região, e aí quando o cenário vendedor voltar, e a ESG vai te avisar, ela vai aparecer lá uma setinha vermelha para baixo, é que essa região voltou a ter o alinhamento na ondulação. E aí é a hora que você faz o trade com uma estatística favorável para você acertar muito mais as operações. Tá? Como essa aula é mais no sentido teórico, então você pode às vezes pensar, mas será que vai voltar para a região? Cara, sempre tem oportunidade boa e segura. E, repito, essa é uma abordagem educacional que tem como objetivo te dar um plano. Muitas pessoas que entram no mercado financeiro estudam várias teorias, mas na prática a maioria das teorias são complexas. Por quê? Porque envolve o quando e como. Eu estou te passando o quando e como. Ou seja, isso aqui não é teoria, isso aqui é prática. Aqui na ESG, a principal vantagem para você vai ser justamente saber aonde e qual vai ser o momento, porque ela vai te avisar isso. E aí, meu irmão, quando você entende isso, você começa a mudar o jogo e naturalmente os resultados aparecem. A única coisa que você vai precisar controlar a sua ansiedade para você esperar chegar nas regiões, tá? Se você quer aumentar a sua assertividade, você vai seguir isso que eu estou te passando. Com o passar dos dias de uso da ESG, semanas e meses, aí o que vai acontecer? Você vai ter uma leitura tão aprimorada da ferramenta
que aí você começa a surpreender o engenheiro da Fórmula 1, porque é onde eu posso descobrir em você um Ayrton Senna. Agora, a gente sabe que isso é um individualismo. Então, nesses movimentos, muitas vezes, aí você vai se deparar num ambiente de várias pessoas que operam a níveis profissionais na ESG, que você vai ver que, por exemplo, vai ter um determinado usuário da ferramenta que vai mostrar, eu peguei essa compra aqui e levei até aqui. Beleza. Mas entenda que esse não é o seu time ainda. Ou seja, essa percepção de leitura nesse nível com confiança, você não deve se cobrar tanto. Tá? Eu falo isso porque é um mercado que gera muita ansiedade. Principalmente porque a gente tem uma sala com muitas pessoas que ganham dinheiro e mostram resultados. Cara, muitas vezes você vai ver um cara mostrando que ele fez tipo 70 mil reais em um movimento. E isso pode te corroer. Fala, meu Deus, eu não fiz ainda, não fiz nada. Calma, fica tranquilo. Siga esse plano. Dê tempo ao tempo. É muito importante que você respeite esse processo. Por quê? Porque, cara, você precisa provar que você é capaz de dar esse primeiro passo de uma forma organizada. Porque depois disso, quando você começar a respeitar isso, naturalmente você vai ganhar tempo. E aí, com o tempo de uso, você vai desenvolver a percepção e você vai perceber que alguns olhares que eu nem precisei explicar para você, você vai desenvolver sozinho. Aí é aquele detalhe que eu falo, que o Senna tinha, por exemplo, numa percepção de uma curva, ele sabia que 1 centímetro do carro ao muro ele ganhava X microsegundos em velocidades. E isso fazia dele um piloto vencedor, além da média, em um ambiente que existiam muitos outros caras bons. A gente não está falando de um cara bom contra vários outros que não são bons, a gente está falando de um ambiente de vários caras profissionais. E a ESG, ela tem esse ambiente. Então você vai ver uma sala com muita gente mandando print, resultado positivo, e você não pode olhar isso para você que está começando e se sentir ansioso, se cobrando que, pô, tá todo mundo conseguindo menos eu. Né? Às vezes as pessoas que chegam acabam tendo esse sentimento, por quê? Porque às vezes não respeitam o planejamento da aula que eu estou passando para vocês. E vocês vão ver que seguindo essa linha do que eu estou passando, cara, vocês vão sair assertivos, principalmente quando a gente pensa num período mensal, você vai ter uma experiência boa no mercado. Então, repito, não corra antes do tempo. Primeiro, aprenda a dominar o carro na pista reta e aí depois a gente vai começar a aprender a trabalhar as curvas. Tá? Então, a máquina ASG é isso. É trazer para você exatamente onde você vai fazer a sua compra ou a sua venda, entender o cenário que você vai atuar, favorável ao movimento, e quando executar isso de forma precisa. Tá certo? Então é isso. Até a próxima aula, onde eu vou mostrar já a execução que você vai adotar como leitura da ferramenta para você operar a favor de todo esse cenário que eu expliquei para vocês agora. Até mais.